todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, que gostamos de meditar nas Santas Escrituras, nós conhecemos essa história do coxo ali do tanque, do templo chamado Formosa, melhor dizendo. Essa história é uma história verídica, é uma história que aconteceu, que a qual Pedro e João, eles tinham acabado de receber o batismo com o Espírito Santo. E eles receberam a ousadia do Senhor para curar enfermos, para expulsar demônios, para fazer que paralíticos andem. Então não tinha milagres que os apóstolos não podiam fazer porque tinham unção, tinham autoridade. Então Pedro e João, ele ali na entrada do templo chamado Formosa, a hora da oração, a hora nona. A hora nona, lá em Israel, é o que vale às 3 horas da tarde. Então Pedro e João, eles subiram ao templo para orar. E eles vendo aquele coxo, aquele homem que a qual era paralítico de nascença, a qual estava todos os dias ali na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Naquele tempo da lei, não podiam entrar no templo as meretrizes, não podiam entrar no templo os publicanos, nem os leprosos, nem as mulheres que tinham certo fluxo, e nem mesmo os cegos e nem mesmo os coxos podiam entrar no templo, melhor dizendo. Então Pedro e João, ele fala, aquele paralítico fala, o que tem, pedindo, aquele paralítico fala, me dê uma prata e me dê um ouro, pedindo alguma coisa para Pedro e João. Mas Pedro e João, disfarçando a conversa que ele pediu prata e ouro, ele fintando os olhos e olhou fixamente naquele paralítico e disse, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro estava desviando a atenção daquele paralítico, porque o mais importante na vida daquele paralítico do que prata e ouro era a cura. Mas o mais importante do que prata e ouro, do que a cura, é você ter Jesus no seu coração. Às vezes você que é cadeirante, você não é curado dessa enfermidade, você não levanta dessa tua cadeira de roda, mas é porque Deus, ele é melhor o seu nome ser escrito no livro da vida. Porque ele sabe se um dia ele te curar, um dia você vai para o mundão, fazer a vontade do diabo, você vai para as baladas. Então, muitas das vezes, Deus não permite curar. E muitas das vezes, Jesus permite curar também aquelas pessoas que querem ter um novo nascimento, querem ter um compromisso com Deus. Não que você não queira ter um novo compromisso com Deus, você que não é curado, não entende errado. Mas se neste mundo você está passando por aflições, por angústia e por tristeza, é um sinal que Jesus te ama. Se você está passando por turbulência, você não consegue levantar dessa cadeira de roda, a Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor castiga todos quanto Ele ama. E se Jesus está te castigando é porque Ele te ama. E Jesus ele quer te ver até onde é que a sua fé vai. Se você está no leito adorando Ele, então Deus vai ver que a sua fé é verdadeira, não é uma fé falsa, e você não abandona. Jesus está vendo que você não abandona, então Jesus fica mais alegre. Porque você está servindo a Jesus, não é por causa da cura, não é por causa do ouro e da prata, mas você está servindo a Jesus
adorando Ele como Salvador. Mais importante que o ouro e a prata e a cura é Jesus na sua vida. Se você está coxo, paralítico, Jesus quer te levantar dessa cadeira de roda, mas no momento dele. Mas o mais importante de tudo, meu irmão, é o seu nome estar escrito no livro da vida. Às vezes eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não consigo orar para você ser levantado dessa cadeira de roda, mas o que eu posso te oferecer é Jesus, porque Jesus é mais importante do que a cura, mais importante do que o ouro e a prata, mais importante do que esse carro do ano, mais importante do que essa casa própria. Se Jesus quiser te dar essa casa própria, Ele te dá, mas você tem que perseverar, você tem que trabalhar com esforço. Às vezes você fica falando assim, fulano de tal tem casa própria, tem carro próprio, mas fulano de tal, ele economiza. Fulano de tal, ele levanta 5 horas da manhã, às vezes ele ganha um salário e meio, mas ele consegue economizar. Ele tem o dom de economizar, ele sabe fazer o dinheiro dele se multiplicar. E se você não tem a sua casa própria ainda, é porque você não está sabendo administrar o seu dinheiro. Mas no momento de Deus vai te dar sabedoria para você administrar o seu dinheiro, para você ter um carro, uma casa. Deus vai te dar sabedoria para você montar uma empresa. Mas isso não é mais importante. Casa nem carro é mais importante do que o seu nome estar escrito na vida, no livro da vida. Às vezes você não tem ouro, você não tem prata, você não tem casa, você não tem carro, mas você tem alegria. Muitas das pessoas que têm carro, têm casa, têm fazendas, têm mansões, têm Ferrari, mas não tem alegria porque não tem Jesus. Às vezes a pessoa está aflita, está angustiado pela falta de Jesus. Não tem solução, não acha o problema. Às vezes está num leito de enfermidade lá nos últimos momentos, tem muito dinheiro, mas não sabe se acordar vai estar do lado do Pai. Porque não acredita em Deus, murmura contra Deus, blasfema, até mesmo blasfema contra Deus, mesmo no leito de enfermidade. Se você está nessa cadeira de roda, se você não está blasfemando contra Deus, então Deus está vendo que você é um verdadeiro adorador de verdade, e o seu galardão, a sua recompensa vai ser grande. Porque naquele dia do tribunal, Jesus vai falar, aquele meu filho, mesmo ele cadeirante, mesmo que ele com essa enfermidade, ele não abandonou a minha fé, ele não abandonou a minha presença. Ele sempre estava me adorando, mesmo nas lutas, e eu vou recompensar ele, eu vou recompensar você, e Jesus só vou te recompensar que aqui no céu você vai poder andar, você vai poder... Não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais angústia. A Bíblia fala que os muros são de ouro e as ruas de cristal. Apocalipse fala que Jesus enxugará do olho toda a lágrima. Se você está chorando, angustiado, Jesus vai te enxugar a sua lágrima. Deixa as pessoas falar para você onde está o teu Deus. Você que é cadeirante, você não consegue ficar de pé e blasfema contra o seu Deus. Cadê o seu Deus? Se o seu Deus existisse, ia fazer que você andasse. Mas você vai andar, meu irmão. Você que é cadeirante, você que tem outra enfermidade, você não vai ter enfermidade. Lá no céu você vai poder andar.
Tanto que vai ser bom, meus irmãos, que lá no céu você não vai ser somente andar, não vai ser somente andar, não. Nós vamos transadar igual Enoque. Não abrir e piscar de olho, nós vamos estar na casa de quem quisermos, visitando nossos amigos. Porque lá no céu nós vamos ter amigos, vai ter adoração também, mas vai ter lazer. Vai ter lazer, o céu não vai ser. Vai ser só mais adoração, mas vai ter só lazer também. Você vai plantar, você vai colher. Então sabe de uma coisa. Deus, Ele quer que você não murmura contra Deus. Deus não quer que você fala assim, Deus não quer que você murmure um momento algum contra Deus, falando que Ele não existe, que Ele é chato. Não murmura, meu irmão. Porque se você não murmurar, saiba que o seu galardão vai ser Lucas 14:14. Serás bem recompensado. Essa prova, se você está passando, você é cadeirante, é porque você está adorando a Deus, é porque você adora Jesus em espírito e em verdade. Você que ainda está no barco, não pule do barco, essa tempestade, essa aflição, não deixe, não pule do barco, não saia da presença de Deus, porque o inimigo quer que você saia da presença de Deus. E se você sair da presença de Deus, você não vai andar, além de você não andar nessa vida física, você ainda não vai andar no inferno, você vai estar condenado ao lago de fogo eternamente. Não murmure contra Deus, deixa o povo falar o que quiser. Se Deus quiser te curar, Ele te cura. Mas se Ele não te quer te curar, é porque Deus tem um galardão, uma recompensa. Porque você não murmura contra Deus. E a sua recompensa vai ser Lucas 14:14. Serás bem recompensado na ressurreição do justo. E Pedro e João, fintando os olhos, disse: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E muitos ali se alegraram com a cura daquele coxo. Muitos ficaram pasmados, porque nunca tinham visto, muitos pessoas nunca tinham presenciado aquele milagre. Porque aquele paralítico, o povo daquela época conhecia aquele paralítico, agora estava vendo ele andando, então foi um milagre. E além da cura física daquele paralítico, ele ainda recebeu a salvação melhor do que a prata e o ouro. E eu quero oferecer esse Jesus. Jesus é melhor do que a prata, melhor do que o ouro, melhor do que a cura. Quando você aceita Jesus e recebe no seu coração, você tem paz. Você pode ter certeza que se você dormir, qualquer hora que você dormir, você tem a sã consciência e você vai estar do lado do Pai, você vai estar nas mansões celestiais. Não murmure contra Deus, meu irmão. Você que está com essa diabetes, com esse câncer, com essa AIDS, com essa tuberculose, com essa pneumonia, não desfaleça na fé. Porque se Deus quiser te curar, Ele te cura. Ele tem o poder de curar, mas se Ele não quiser, Ele não cura. Porque a Bíblia nos sabe que os planos do Senhor não são como os nossos. Os planos do Senhor não são como os nossos, são diferentes dos nossos. Deus, Ele programa tudo na nossa vida para Ele fazer do jeito que sai melhor para nós, para nossa compreensão. E tá essas palavras, meu irmão, que nós venhamos receber Jesus no nosso coração. Eu já tenho Jesus no meu coração. Você receba Jesus como o seu Salvador. Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus Nazareno. Que a qual o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. João 1:14.
E no capítulo 1 de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Jesus Nazareno, ele fez tudo, as constelações, os planetas, fez as aves dos céus, os répteis, os quadrúpedes, as bestas feras do campo, os animais marinhos, e assim por diante. E o mundo Deus fez pela palavra. Esse é o Jesus Nazareno. Pela palavra, ele fez o mundo. E o homem, ele fez a imagem e a semelhança. Fez o homem para o adorar, para o aceitar como Salvador. Assim como esse paralítico aceitou Jesus como Salvador. Jesus quer te transformar, quer te fazer de você uma nova criatura. Não murmura porque você não está sendo curado. Não murmura não, meu irmão. Persevera, porque lá no céu, nas nações celestiais, você vai ser curado dessa enfermidade. Não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter tristeza. Não pule do barco. Persevere com Jesus e nunca abandona a Jesus. E esse Jesus eu te ofereço, que é mais precioso do que a cura, mais precioso do que a prata e o ouro, e eu ofereço ele para você. Não abandona Jesus. Eu não oro por maravilhas, não por sinais de maravilha, eu não tenho esse dom, mas o dom de cura eu tenho para a glória de Deus. Você que está enfermo, ore comigo nesta noite. Você que a qual está com problemas nos rins, você que a qual está com gastrite, você que a qual está com a tremenda dor de cabeça, você que a qual está sofrendo dos rins, eu vou orar para você nessa noite, eu vou profetizar a cura na sua vida, você que vê essa mensagem. E eu vou orar e vou profetizar a cura para você. E se Jesus quiser te curar, ele vai te curar. Pela minha oração, se ele quiser te curar, ele vai te curar. Porque não sou eu que vai curar, mas sim o Senhor. Deus, nessa noite, eu oro para essa pessoa que ouviu essa palavra, meu Pai. Deus, cura ela dessa enfermidade, Deus. Deus, cura ela desse diabetes, dessa enfermidade. Cura ela, meu Pai, desse problema nos rins. Deus, cura ela dessa dor de cabeça, dessa gastrite. Meu Pai, cura, meu Pai, eu te peço. Eu falei aqui que eu não tenho o dom de maravilha, mas vai que o Senhor queira curar, meu Pai. Se o Senhor quiser curar, nada é impossível que o Senhor cure esse diabético, esse canceroso, que o Senhor cure essa pessoa com AIDS, soro positivo, que o Senhor cure essa pessoa com tuberculose, com pneumonia, que o Senhor visita essa pessoa que está fazendo hemodiálise. Deus cura, meu Pai. Meu Pai, visita do alto da cabeça à planta dos pés. Cura essa pessoa que está com a dor de cabeça, essa pessoa que tem epilepsia, essa pessoa que a qual dá ataques de esquizofrenia, essa pessoa que está oprimida por Satanás, por demônios, liberta, transforma nessa noite. Meu Pai, cura assim como o Senhor curou aquele coxo, meu Pai. Eu não sei a enfermidade que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe essa enfermidade que essa pessoa está passando nessa noite, meu Pai. Meu Pai, visita o pâncreas, meu Pai. Visita o tórax, meu Pai, onde que está doendo. Visita o coração, essa pessoa que está com a pressão alta. Essa pessoa que a qual está com o coração inchado, que vai fazer uma cirurgia, meu Pai. Essa pessoa que está com a dor de dente tremenda agora, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor possa curar, meu Pai. E assim eu te clamo nessa noite. E assim eu já oro e profetizo a cura na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que muitos que estão ouvindo essa mensagem possam receber Jesus, assim como esse coxo recebeu na sua presença. E assim eu te peço, cura essa pessoa de todo mal e faça com que ele receba Jesus no seu coração. Tá essas palavras, que o mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, e nós vamos aprender com esse coxo, acreditar no Deus de Pedro e João, porque Deus, ele pode te curar dessa enfermidade. Se ele quiser, ele pode te curar. E eu profetizo a cura e a vitória em nome do Senhor Jesus.